Bom, pessoal, vamos fazer o Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Ana Lívia, bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Ah, beleza. Então, aí aqui tem uma parte que inicia o bardo da quase morte, e depois começa a dissolução dos elementos. Então, eu vou começar por essa parte aqui, né? Deve ser uma introdução, tá? Para reler, né, o que a Andrea orientou para a gente fazer. Então, bardo da quase morte. O próximo é o estado intermediário de quase morte. Mesmo que você esteja cercado pela família e entes queridos que cuidam de você e não querem que você morra, você está indo sozinho para a outra dimensão. Quando chega o momento, você não pode remover a morte. Quando esse corpo ilusório presente encontra de repente sua doença final, eu devo me libertar de todo apego a objetos da matéria e mente. Algumas linhas depois, quando os quatro elementos aqui depois na oração, né? Algumas linhas depois. Quando os quatro elementos do mecanismo que é este corpo se dissolver, possa eu me libertar naturalmente da dualidade e do apego. Isso significa superar ou libertar da ilusão do apego sujeito e objeto, e também de nossos apegos externos, de bens materiais que possuímos ou dos que nos são mais íntimos, relacionamentos com familiares e entes queridos, com nosso próprio corpo e nossa própria identidade em si mesma. Isso é o que estamos perdendo. Então, pedimos o poder para nos separarmos deles. Um fantasma é uma forma extrema de apego. Alguém está apegado, que o processo natural da morte não pode cortar o vínculo, e o espírito permanece incapaz de sair. A mente deixou o corpo, mas a pessoa ainda está presa, porque o apego é muito forte. Eu nunca tinha ouvido essa explicação sobre o que é o fantasma. Duas coisas estão acontecendo durante o processo do bardo da quase morte. Os recipientes dos elementos estão sendo danificados ou envelhecidos, e as forças dos elementos estão sendo transferidas. No Tibete dizemos: o ninho está quebrado e o pássaro voa para longe. Quando cada órgão começa a falhar, as energias desses órgãos são transferidas para o próximo, do baço, que é o elemento terra, para o rim, água, o fígado, fogo, o pulmão, ar, e no final, para o coração, espaço. Então, a dimensão física torna-se cada vez mais danificada e uma transferência de energia acontece. Durante o processo de danos físicos e da transferência de energia dos elementos, visões começam a surgir. As experiências que as pessoas têm com a luz e os túneis são por causa desses processos. Se alguém bater na sua cabeça, você vê estrelas. À medida que a energia de cada elemento é transferida para o próximo, diferentes visões surgem em resposta. Quão precisas são essas visões? Há descrições detalhadas do processo de dissolução dos elementos e de como cada órgão está relacionado com cada um dos outros. Dentro de cada órgão, por exemplo, o coração, há 4 lados e um centro, e uma formação de linhas nervosas e de energia. Quando um dos nervos ou canais para, tem o efeito de produzir visões diferentes da luz, bem como afetar outras partes do corpo.
No centro do coração estão as famosas 3 gotas de sangue, que são explicadas com muita precisão. Dissolução da terra. Os sinais externos da perda do elemento terra é de se sentir pesado ou em colapso. Você não consegue levantar a mão ou sentar-se. Há muitos outros sinais externos relacionados com o corpo. Os sinais internos são sensoriais, perda da visão, olfato, audição. Os sinais são divididos em tipos de acordo com sua sutileza. Os sinais são divididos em tipos de acordo com sua sutileza: externo, interno, visões secretas, yang, sangue e visões super secretas. Estes sinais vão do grosseiro ao sutil. As visões podem incluir não apenas a luz, mas as imagens e os nomes das divindades do bardo. Vê-los é um sinal de visões super secretas. Aliás, aqui é vê-las, né? Ver imagens e nem todos... Nem todo mundo terá visões super secretas, porque depende de quais práticas você tem feito. Em uma visão super secreta, você pode ver a imagem de um mestre, Ida ou Dakini. A visão de um mestre está relacionada com o nível de proximidade com esse mestre. E as visões de Ida e Dakini são super secretas. Essa foi uma descrição dos aspectos positivos do processo. Para pensar sobre isso em um sentido negativo, imagine que você tem alguma doença ou um problema cardíaco. O problema cardíaco é o atributo físico, o sinal externo. O problema interno pode envolver perda de visão ou algo relacionado aos sentidos. O sinal secreto pode ser aquela raiva que surge como resultado de uma doença cardíaca ou a função diminuída da sua visão. A visão secreta negativa pode ser que você comece a ver algo errado em outras pessoas. Meu vizinho costumava ser tão legal, mas agora ele é terrível. Você vê algo aparecendo no seu vizinho, mas é realmente no seu vizinho? Talvez não. Você está começando a ver as coisas de forma diferente, o que na verdade tem a ver com as suas experiências anteriores. Sua condição cardíaca, sua visão enfraquecendo, sua raiva. O que eu estava descrevendo anteriormente foi um exemplo do efeito das práticas espirituais em cada órgão, nos sentidos, nas experiências da mente e nas visões. Mais tarde entraremos nos detalhes, mas por enquanto essa é a ideia geral. Os detalhes nem sempre são os mesmos. Cada conjunto de sinais físicos e visões é único. Tomemos a Terra, por exemplo. A energia da Terra se dissolve em água e o corpo fica fraco, com uma sensação de peso. Estes são sinais externos. Como uma miragem, visões esfumaçadas são sinais internos. A luz amarela está associada ao secreto e salva, né, Hanjung com o super secreto. Você pode ver esses 4 estágios, mas isso não significa que todos terão experiência de Salwa Hanjung. Alguém pode experimentar uma deusa, Sherab Chama, ou a imagem de um mestre, ou a imagem de Cristo. Ou você pode nem ter uma visão. Quando você vê uma luz, você tem o potencial de ter a visão de uma imagem divina. Você é mais propensa a ter uma visão como essa se você tem uma visão profunda, se você está familiarizado com tais imagens e se você praticou, meditou e foi apoiado por essas imagens. Caso contrário, haverá ausência delas. Você pode ver a luz, mas não vai necessariamente experimentar a visão super secreta. Quando o processo da morte está acontecendo, você pergunta:
Por favor, abençoe-me para cortar a ilusão. A palavra ilusão se refere a quê? É a ilusão de não reconhecer Sao Hang Chung, a ilusão de não reconhecer o mestre, as deusas, a luz amarela pura, a miragem, a fumaça. É a ilusão de não reconhecer a dissolução e perda do poder físico do próprio corpo. Você está tendo essas experiências físicas, em vez de ignorá-las, em vez de dizer, preciso fazer algo para não ter essas experiências, você reconhece. Estou tendo essa experiência externa, ora interna, ora secreta, ora super secreta. A dissolução do elemento terra está confirmada. Todos os sinais estão claramente lá. Se você não os reconhece, então isso é uma ilusão. Então, estamos orando para superar esse tipo de ilusão. O poder da bênção do reconhecimento é o remédio. O meio de superar a ilusão é a autorrealização. Reconhecer a vacuidade da mãe e a consciência clara do filho. O resultado final é: ajude-me, mestre, que minhas orações possam me ajudar a me reconhecer. Quando me realizo, eu reconheço as ilusões relacionadas com essas visões secretas e supersecretas, e reconheço as visões e experiências internas e externas. Dissolução da água. O segundo estágio da dissolução é o elemento água. O elemento terra se dissolveu em água e agora a água se dissolve em fogo. Você está perdendo a sensação de vitalidade e luz em seu corpo. Você fica pálido. Você pode ver vitalidade nos rostos e corpos de algumas pessoas que vivem no país. Por exemplo, os povos nômades têm bochechas muito vermelhas. Pessoas das montanhas têm bom leite local e ar fresco, e elas têm uma aparência muito boa. Se você mora em um lugar empoeirado na cidade, você pode perder essa aparência saudável e ficar estressado, pálido e exausto. Aí um participante diz, como somos todos nós. Aí o Rinpoche diz, quando as pessoas vêm pela primeira vez do Tibete ou das montanhas da Áustria, seus rostos são incríveis. Claro que não estou falando sobre nossos rostos, os sinais vemos aqui, acho que deve ter apontado para o olho, né, aqui embaixo. Bem, podemos ter alguma melhora com certeza, risada. Com a dissolução do elemento água, alguns podem ficar com lábios e bocas secos. Essa secura é por falta de água. Você pode ter visões de ser levado embora pela água ou miragens. Estas são visões internas. As visões secretas são de luz azul. As visões super secretas são da divindade Gawa Dontrup. Gawa Dontrup caracteriza a realização da alegria. Quando você vê esses nomes diferentes na visão, Gawa Dontrup, o Sao Hang Chung, o nome está associado a uma qualidade. Não é apenas um nome como quando nós dizemos David Smith, que não tem nada a ver com a qualidade dessa pessoa. Quando você diz nomes como Gawa Dontrup, que significa realização da alegria, isso significa que aquela divindade caracteriza a alegria. Afinal, o que está sendo descrito é a qualidade, não a aparência. A aparência é de importância secundária, a qualidade é mais importante. Eu achei isso muito legal, muito diferente, né, do que a gente aprende, de certa forma, em idolatrar, né, as imagens. A aparência pode ser qualquer uma, mas a qualidade é sempre a mesma. Na linguagem, usamos a palavra abertura. Todo mundo, muçulmanos, budistas, sufis, cristãos, saberá o que isso significa. Abertura é abertura. Ninguém vai descrever abertura como falta de abertura.
mas poderia haver imagens muito diferentes e igualmente válidas de abertura, desde que tenham uma relação direta com a conexão energética dessa qualidade. Essas imagens são válidas para aquelas pessoas. Essas imagens ajudam você a ver a qualidade que você quer. Uma imagem é apenas o que você está familiarizado, ou é o que você aprendeu, ou você é abençoado ao ouvir e se conectar. Todas essas imagens são imagens poderosas e divinas. Abençoe-me para superar a ilusão e reconhecer a mãe vacuidade e a consciência plena do filho. Dissolução do fogo. A próxima etapa é quando o fogo se dissolve no elemento ar. O corpo está frio ao toque. O movimento nos canais é mais lento ou quase parou. Internamente, vê-se a miragem de vagalumes. A visão sagrada é a luz vermelha. A divindade Shetak Nyonmed é a visão super secreta. Este nome é traduzido como sem coisa e sem divisões. Não se parece com o nome de alguém. Imaginar alguém, chamar alguém de sem coisa, sem divisão? Oi, sem coisa, risada. Provavelmente isso não parece muito bom. O que isso significa? O fogo é sabedoria discriminatória. Então, se o fogo estiver se dissolvendo, vocês serão incapazes de discriminar. Tudo fica misturado. Basicamente, o significado de cada nome está relacionado ao seu estágio correspondente. Dissolução do ar. A próxima etapa é quando o ar se dissolve no elemento espaço ou na consciência, porque a consciência é espaço. A respiração para, os olhos rolam para cima. Então, as visões são como soprar a lamparina de manteiga. A luz verde é a sagrada visão. A divindade Gelia Garchuk, e é a visão super, e Gelia Garchuk é a visão super secreta. Abençoa-me para superar a ilusão e reconhecer a mãe vacuidade e seu filho a consciência plena. Não só a dissolução de cada órgão e sua energia elementar ou essência acontece, a característica da mente relacionada a cada órgão também declina. Um médico só vê partes do corpo. O pulmão não está funcionando, mas um componente psicológico também é afetado pela dissolução de cada elemento. Dissolução do espaço. A próxima etapa é quando a consciência se dissolve na base de tudo, que é também um tipo de consciência, a Zunzi. Deixa eu falar assim, não sei. A Zunzi, a base de toda a consciência. Ali as consciências estão se dissolvendo na base de toda a consciência, chamada Zunzi. Quantas consciências temos? 6 consciências. 5 sentidos e a consciência mental. Diferentes doutrinas têm 8 consciências, 5 sentidos, o mental, a consciência obscurecida e a base de tudo. Nesses sistemas, 7 consciências se dissolvem na 8ª, a base de todas as consciências. As 8 consciências são como uma organização. Os 5 sentidos da consciência são como os funcionários, os trabalhadores. A consciência mental é como o presidente. A consciência obscurecida é o tesoureiro. E o 15 é base de toda consciência é o tesouro. O presidente dá ordens executivas. Vá para aquele lugar e faça isso. A fala e as mãos fazem o trabalho. Você fala e recebe o seu bilhete. Seus olhos olham, todos os seus sentidos funcionam para realizar o projeto.
No momento em que você realizar esse projeto, o resultado é a experiência que você tem. No final, a perda ou o ganho é a nossa experiência e nada mais. Na verdade, é a nossa experiência. Você pode ter uma experiência boa ou ruim. Então, a experiência é o resultado que é devolvido a essas três: consciência básica, consciência obscurecida e consciência mental. A experiência é dada imediatamente de volta ao mental e à consciência obscurecida. A consciência obscurecida é colocada na consciência básica, o banco. Uma vez colocada lá, a consciência obscurecida fica muito bem. É um lugar super seguro e nunca fica danificado. Isso faz sentido? Sem ausência. Alguém aqui, algum participante? Na dissolução do elemento, que vai perguntar para ele, né? Na dissolução do elemento água, se você reconhecer a luz azul, você estaria vendo a visão como uma sabedoria espelhada? O Rinpoche responde: sim, você pode ter experiências daquela luz. Reconhecer algo dessa luz o levará a experiências de sabedoria. Experiência de uma das 5 sabedorias seria como uma visão super secreta se você tentar categorizá-las. E um negócio aqui. Ah, deu certo. O participante diz: estou confuso. Ouvi dizer que você poderia escolher as luzes erradas. Estamos reconhecendo qualidades e divindades ou partes de si mesmo? Por alguma razão, ouvi dizer que você não deseja escolher um tipo de luz. São esses os tipos de luzes que você não quer escolher ou você quer escolher? Ou estou entendendo mal? O Rinpoche diz: no sentido verdadeiro, não é como se você escolhesse ou não escolhesse. O que está sendo dito aqui? Ó Mestre, pela sua compaixão, abençoa-me. Abençoe-me para fazer o quê? Quando você escolhe ou rejeita, isso é ilusão. Para não fazer isso, posso realizá-las como automanifestações. Vamos considerar as palavras escolhidas e rejeitadas. Quando escolhemos algo, nós estamos sentindo uma ausência de algo em algum lugar. Portanto, para preencher essa lacuna, estamos escolhendo. Quando você realiza a mãe vacuidade, não há ausência de nada. Quando você rejeita algo, você fica com medo da presença disso. Na clareza não há medo de nada. Então você também não escolhe nem rejeita. Em especial, você não rejeita. Essas são belas visões. Apenas vendo a luz azul está bom, não é um problema. Agora imagine ver um demônio azul. Isso seria um pouco difícil, certo? O participante pergunta: a experiência de confiança está presente na hora. Se você está escolhendo, se você está apenas quieto, silencioso, ou sem pensar, sem mente. Rinpoche diz: posso dar um exemplo. Imagine 3 pessoas indo para um show de magia. Um cara sabe que é ilusão, o outro não sabe. E o terceiro cara é o mágico. O mágico cria a ilusão de um tigre. Ele claramente sabe que lá não tem nenhum tigre. O amigo do mágico também sabe que não existe tigre. Mas a terceira pessoa está realmente com medo. Essa pessoa tem medo de um tigre que é uma criação da ilusão. Para superar seu medo, essa pessoa tem de realizar que é uma ilusão. Seja o que for que você veja no bardo, se você realizar que é ilusão, o problema está resolvido. Em pesadelos e sonhos, quando você reconhece, isso é apenas meu sonho, isso resolve o problema. Isso é um sonho, isso é uma ilusão,
essa é uma treta, isso é um eco, isso é um arco-íris. Os 16 exemplos de ilusão são todos iguais. Basicamente, não há nada lá, especialmente o que você está vendo. Qualidades imutáveis. Veja a oração do bardo através da perspectiva de nossa prática de elementos. Das práticas dos elementos que estamos tentando realizar, recuperar, reforçar, reconectar ou cultivar algumas qualidades elementares em nós mesmos, através dos elementos, através das cores, imagens e sílabas. No final, o objetivo disso é conectar-se ou ganhar uma qualidade, não apenas uma luz azul. É ganhar uma qualidade de sabedoria alegre e realizadora. O que eu faria com uma luz azul? Colocar na minha cabeça e andar por aí? O que eu quero é o resultado, a qualidade relacionada a ela, que é sentir alegria. O propósito definitivo da prática dos elementos é aperfeiçoar essas qualidades. Por que eu quero aperfeiçoar essas qualidades? Porque a minha existência é baseada nelas. Eu me identifico com essas qualidades, eu sou essas qualidades. Na ausência dessas qualidades, sou inexistente. Sem fogo, não estou aqui. Sem água, eu não estou aqui. Eu sou os elementos. Eu sinto através dos elementos. Quando eu estou morrendo, estou perdendo essas coisas. Eu estou perdendo primeiro as qualidades brutas que sustentam as mais sutis. Quando fazemos a prática dos elementos através das qualidades mais grosseiras dos elementos, somos capazes de internalizar qualidades sutis. Isso faz sentido? Se você quiser encontrar a deusa da água, vá para um lago. Existe uma chance melhor de encontrá-la lá. Existe uma chance maior de encontrar a deusa do fogo em um vulcão. Existe uma chance maior de encontrar a deusa do espaço no deserto, porque ela estará perto do espaço. O próprio espaço é a deusa do espaço, mas gostamos de ver a deusa do espaço que se pareça conosco. Se houvesse uma prática chamada recuperando os elementos para cães, tenho certeza de que os cães estariam visualizando uma deusa do espaço parecida com um cachorro. Por que não? Eles não querem que a deusa do espaço se pareça com um humano. Talvez alguns não se importem. Riso. Ele sempre tem uma tiradinha boa, né? Ai, ai. Desenvolvemos laços emocionais mais fortes com aqueles que se parecem conosco. Ficamos com mais raiva dos outros humanos e sentimos mais ódio e ciúme um do outro. Se nós não estivéssemos tão familiarizados quanto estamos com os humanos, nós poderíamos ter menos ciúmes e outros problemas. Você apenas respira e anda. O participante. É mais vantajoso ter uma visão de uma divindade em vez da experiência bruta de luz? Luz somente se você conseguir escolher quando ter um corpo ou quando não ter corpo. Que ideia maravilhosa! Mas em nossa realidade física, eu não posso deixar meu corpo no armário por uma semana e simplesmente andar por aí sem ele. Seria maravilhoso se fôssemos capazes de fazer isso, mas a nossa dependência em relação ao nosso corpo é tão forte que não somos capazes de fazer isso. Nossa conexão com a forma é tão forte que não somos capazes de fazer isso. Se alguém disser para você, este mês seu salário é na forma de espaço, não de números. Não se preocupe em visualizar qualquer número esse mês. Isso não seria legal, certo? Esse é um bom exemplo. É mais útil ter Sherab Chama.
Então, a gente acha que nós temos que ficar por aqui, agora que eu estou vendo que são 7h36. Vocês querem fazer colocar alguma questão, observação? Mas não é melhor só concluir esse pedacinho, Ah, tá. né? Porque Ou aqui, ó, já concluiu? não, Ah, não, não, a sabe por pergunta, quê? né? Olha, é grande para concluir, Ah, é verdade. Então, tá bom. né? Aí aqui ele vai passar para outra pergunta, por isso que eu pensei em parar. Sabe? O Tem melhor toda seria a isso que razão. você falou, né? É, isso mesmo. Perfeito, então. Tá? Então, deixa eu aprender a fazer aqui aprender com o Denis. Marcar que eu estava sem saber onde é que eu tinha ficado. Marcar que nós ficamos por aqui, ó, tá? Uhum. Então, vamos fazer a dedicatória, a dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos três reinos. Havendo purificado todos os obstáculos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.